as informações para nos auxiliar ao entendimento para a compreensão da tarefa desta manhã. Agora hoje estamos entrando na segunda parte, então, são as atividades que ocorrerão durante o dia e que constituirá o nosso acolhimento. E durante esse acolhimento teremos palestras, teremos música, teremos vídeos com palestras, com mensagens pertinentes ao nosso tema, à natureza da nossa reunião. Portanto, nós precisamos compreender que, como comentei ontem, quando chegamos aqui e dialogamos com algumas pessoas nesse sentido, com esse tema, nós precisamos compreender a fundo o sentido desta reunião, para que vocês possam, ao sair daqui, com a carta ou não, certo? Com um entendimento mais amplo do que nós vivemos, que é esse momento que todos passam. Um dia agora que vocês estão vivenciando, outros vivenciarão daqui a pouco, e alguém aqui já vivenciou há tempos atrás, e que é quando devolvemos um coração que tanto amamos, independente do grau de parentesco que o temos. Faz parte do nosso processo educacional no planeta. E a doutrina espírita tem material, tem informações preciosas a respeito desse tema que aturde toda a humanidade. E é aquele momento em que devolvemos um coração amado que, por algum tempo, o Criador, o nosso Pai, Deus, nos propiciou que convivêssemos e tivéssemos momentos de aprendizado, de afeição junto a esses corações. Então a doutrina espírita nos oferece, nos informa o entendimento do que representa esse momento que um dia ou outro nós passamos. Então, temos certeza que, e a casa está oferecendo, o nosso querido Chico Xavier, aqui de São Paulo, está oferecendo essa possibilidade dessa reflexão para todos vocês. E como foi ontem muito bem mencionado, ninguém aqui quer tornar ninguém espírita. As pessoas chegarão à doutrina espírita pela sua livre decisão de buscar o conhecimento e prosseguir no caminho da doutrina espírita cristã. Então, sintam-se bem tranquilos nesse sentido. Aqui ninguém está fazendo proselitismo, mas estamos na casa espírita, à luz da doutrina espírita, e precisamos passar essas informações para vocês. Por quê? Termina a reunião, a maioria, já vamos deixar claro, não sairá com a carta, não é? Nós temos 80 pessoas, 80 senhas para atender, e nós sabemos que a maioria não sairá com a carta. Então, não é tirar a esperança de ninguém, mas nós precisamos ter o pé no chão. O não a gente já tem, não é? Não é assim que a gente fala? E o que vai acontecer? Ao terminar a reunião, nós vamos entrar na realidade que nós estamos vivendo. E qual é o material que eu tenho para dar prosseguimento naquilo que nós chamamos o luto? Então, se eu não tiver esses conhecimentos, essas orientações, será mais difícil esse enfrentamento.
Então nós temos que ir no sentido positivo à luta, né? Do luto à luta. Se conseguirmos com uma pessoa, nós sabemos que serão várias, que uma pessoa saia daqui fortalecida, nós já cumprimos o papel. Mas nós sabemos que todos sairão de alguma forma, com alguma mensagem, com algum conteúdo, para o enfrentamento, para o seu dia a dia. Porque nós não podemos ficar dependendo de cartas psicografadas. Nós não podemos. Nós não podemos fazer isso conosco, de ficar nessa dependência da carta. A busca é natural, o desejo é natural, mas tornar isso uma dependência para continuar vivendo não é justo com a gente. Então aí que entra o conhecimento, o aprendizado, para entender que os espíritos superiores nos trouxeram sobre a informação da vida espiritual. O que acontece? Como é que isso ocorre? Como que estão nossos entes queridos? Os nossos pensamentos, atinge-os, chega até eles, como que isso ocorre? Quando são pensamentos de desespero e de aflição, isso aturde eles, deixa-os, de certa forma, desconfortados no mundo espiritual. Como que podemos trabalhar melhor esse nosso sentimento, essa nossa forma de relacionar com eles agora no plano espiritual? Porque isso será dia a dia. E vocês não terão essa tarefa todos os dias. E por isso que agora nós temos esse formato para ajudá-los a caminhar com mais segurança, com mais força, para poder enfrentar essa situação que é de todos nós. Então aproveitem a reunião no todo. Não fiquem apenas fixados na carta. Será que vai vir? Será que não vai vir? Você precisa vir? É assim e tal. Procurem agora aproveitar toda a reunião que nós teremos aqui. Palestras, vídeos instrutivos. Aproveitem, fiquem conectados. Agora vocês não têm desculpa, porque vocês descansaram essa noite. Então à tarde vieram, as pessoas que chegaram cedo, claro que dá eu passei isso. Quando eu ia visitar Chico em Uberaba, eu ficava em fila, eu ficava ali horas e horas para poder falar com ele. Eu demorava horas e horas para falar com ele. Chegava lá sexta-feira, certo? Ele começava a atender às 2h na sexta-feira. A fila era imensa para passar com o Chico Xavier. Então a gente tinha que pegar ônibus. Na época eu ia de ônibus aqui da rodoviária de Tietê. Tinha que pegar ônibus, tinha que ficar no hotel, tinha que se alimentar. Para isso tinha que pagar, não é verdade? Tinha que almoçar, tinha que tomar café, tinha que jantar. Chegava no hotel 2, 3 horas da manhã, certo? Então, eu sei esse cansaço, porque eu passei isso, não foi uma vez, foi várias vezes isso, certo? Isso não tem como resolver totalmente. Então agora vocês vieram, passaram aqui ontem, pessoas que chegaram cedo, ficaram ali aguardando o início, foram para casa e deu para dar uma descansada, não é verdade? Descansou, ficou perto dos seus entes queridos, com a ficha com vocês, não é? A ficha com vocês ali, dormiu com vocês ali do lado, né? E vocês chegaram aqui descansados. Então, vocês não têm desculpa para falar
que eu estou cansado para escutar a palestra, né? Vocês estão aí firme e aproveite, gente. Aproveite as informações, que esse é o maior legado da doutrina espírita. Conhecimento, o aprendizado. Por quê? Vocês pensam que os nossos familiares amados que estão na pátria espiritual estão fazendo o que na vida espiritual? Estão sentados num banco, num gramado verde, na frente de um lago, escutando passarinho o dia inteiro e ouvindo coral de anjos cantando? Não é? Não, eles estão lá nas cidades espirituais, nas colônias espirituais, onde há trabalho, onde há aprendizado, onde a vida prossegue. Eles continuam, eles prosseguem, vão continuar nas suas atividades, no seu aprendizado. Estão lá com outros entes queridos que os antecederam e os recepcionaram. É o que eles vão passar. É verdade? Nós vamos, é isso, muito bem falado, Oceano, porque nós também vai acontecer o nosso dia, né? Então eles estão lá procurando trabalhar, se esforçar, tem que trabalhar lá, não pensa que é melzinho na chupeta, não é aquela palavra, descansou. Que engano. A gente entende esse descansou, né? Parou, mas chega lá, continua, prossegue. Eles estão estudando, estão aprendendo. Um exemplo, o médico que é médico vai aperfeiçoar lá na medicina, o engenheiro vai aperfeiçoar na engenharia, não é? O advogado vai melhorar no conhecimento das leis divinas. O professor continuará dando aula na sua área, correto? A pessoa que trabalha na segurança, que está aí nos shoppings, nos bancos, enfim, vão trabalhar na segurança no mundo espiritual, com uma outra estrutura, vamos esclarecer, de um outro formato, não é? Então tem trabalho para todo mundo tem atividade, continuará tendo atividade. Prosseguem eles trabalhando. E aí, nós vamos ficar aqui só chorando, só lamentando, só entregando a toalha? Nós vamos ficar aqui em desespero? Ninguém está julgando a dor de ninguém. Mas será que é justo, primeiro com a gente e com eles, nos entregar ao desespero, não querer mais continuar, não querer mais avançar? De que forma nós estamos recebendo eles? Porque eles, quando é possível e permitido, eles vêm nos visitar na nossa casa. E como que nós estamos recepcionando eles? Vocês pararam para pensar nisso? De que forma nós estamos recepcionando eles no nosso lar? Ali com a cabeça para baixo, no quarto, na sala, não querendo mais continuar com a foto, cheirando a roupa. E outros chegam não estamos julgando, mas o desespero é tão grande que a pessoa ela passa a viver quase que diariamente dentro do cemitério. Nós temos casos, você sabe, tem um caso, por o Oceano pediria até que contasse com mais detalhe, que aqui é uma enciclopédia imensa, e um caso da pessoa que o pai, acho que é o pai, né, ia dormir no cemitério, no túmulo do filho. Não é? Então veja como chega o auge dessa dor. E nós estamos aqui para ajudar vocês a mudar isso.
a ressignificar esse caminho, levantar amanhã com mais força, com mais coragem, com mais determinação, em nome deles. As pessoas me perguntam, ontem mesmo me perguntaram aqui no final, o que eu posso fazer para ajudar meu familiar? Primeiro, a prece. Todos os dias, vocês querem conversar com eles? Todos os dias na sua prece. Não seja à noite, seja quando você sentir necessidade, levante com aquela prece, dizendo: bom dia, estou com você no pensamento, recebe todo o meu carinho, essa minha saudade, que você sinta em paz, em serenidade. Progrida aí, seja feliz aí, que eu vou procurar ser feliz aqui. Você está conversando com eles, eles estão ouvindo, isso chega, é outra estrutura. Esquece essa estrutura de celular que a gente precisa falar com o outro lá longe. Lá o nosso pensamento varre o infinito, chega até eles, eles recebem aquela vibração. Muitas vezes eles falam: nossa, mas hoje eu estou sentindo uma paz, que coisa bela. Aí vem o vovozinho, né? Vamos imaginar um filho. Aí vem o vovozinho e fala: sabe por que você está sentindo isso? A tua mãe agora está lá orando por você. Então a gente pode, pela prece, transmitir o melhor do nosso coração até eles. Isso todos nós podemos. Como ontem o Oceano falou, não precisa de médium, não precisa de padre, não precisa de pastor, não precisa de rabino. Você fala diretamente, porque Deus deixou essa janela para nós. E o segundo, para concluirmos, é o trabalho no bem. É continuar com a nossa tarefa no lar, no trabalho. É procurar uma tarefa no bem em nome deles. Vou fazer essa tarefa, vou me dedicar a essa ONG, a essa tarefa lá na igreja, no centro espírita, como voluntário. Eu vou fazer alguma tarefa em nome deles. Dê o nome. Em teu nome eu estou fazendo essa tarefa. Então dessa forma a gente vai vencendo. Porque lembre, a cada minuto que passa, a gente está se encontrando, está mais perto de se encontrar com eles. Cada dia, cada mês, cada ano que vai passando, está chegando o dia de a gente se reencontrar, de se abraçar. Mas para isso a gente precisa construir esse caminho. Porque se a gente não for pessoas do bem, se a gente não procurar fazer o bem, se a gente não procurar a nossa melhoria interior, aí sim fica difícil. Porque quando nós chegarmos lá de lá, também nós vamos ter que prestar conta. Eu sempre uso a seguinte imagem. Nós entramos no supermercado, compramos o que queremos, mas nós temos que passar no caixa para pagar, não é? A vida, nós estamos aqui, nós estamos colhendo, nós estamos plantando, colhendo, só que uma hora nós vamos ter que passar no caixa. Que é esse caixa? É o momento que a gente desencarna, chega com a nossa consciência do mundo espiritual e lá eles vão avaliar. Aí sim entra a auditoria das leis divinas no nosso coração. Vocês sejam muito bem-vindos. Vamos colaborar com a prece, vamos colaborar com as nossas vibrações, procurar o silêncio, ok? Para que a gente possa ajudar o trabalho da espiritualidade maior. Lembrando que o telefone toca de lá para cá. Não tem outro caminho.
Se tocar, nós vamos atender. Se não tocar, não vamos atender, porque não é teu ente querido. Então a programação não está comigo, não está com o Oceano, não está com a Sônia, não está com toda a equipe que está de voluntário trabalhando aqui. Não é nós que decidimos. Quem decide é a espiritualidade. Por isso, até não querendo me proteger, não cobrem de mim mensagem. É um desconforto muito grande para o médium, não estou falando de mim, quando ele percebe que ele está sendo pressionado a psicografar uma carta. Não faça isso, porque eu falo de coração aberto. Para mim, eu não vou comentar com ninguém, mas para mim é constrangedor, é desconfortável, porque por isso que eu falo aqui. É de lá para cá. Então vamos deixar na mão da espiritualidade, perfeito? E ficar felizes com aqueles que porventura hoje receberem a sua carta. Quem de vocês sabe o que é psicofonia? 1, 2, 3, 4, 5. Psicofonia é um tipo de mediunidade comum nos centros espíritas, nas sessões mediúnicas, de desobsessão, de estudos, mas aconteceu uma série de psicofonias em 1954, 55 e 56, com Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, onde ele recebia os espíritos do Senhor, inclusive o espírito protetor dele, o guia espiritual, que nós conhecemos como Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. E o Emmanuel controlou toda a mediunidade do Chico, inclusive os espíritos que vinham para trabalhar com Chico Xavier. Mas ele era, tipo assim, uma espécie de um chefão. Ele chegou a ver Jesus com a esposa e com a filha, naquela época. Ele reencarnou depois como escravo. Enfim, tem uma vida inteira. E em sua última encarnação, aliás, penúltima encarnação, ele foi o padre Manuel da Nóbrega, o fundador de São Paulo. Então é um espírito muito evoluído, e nessa psicofonia, que foi gravada, foram várias mensagens gravadas, no final o Chico recebia os espíritos do Senhor. Então nós vamos, e como eu disse ontem, toda atividade espírita, quando começa, tem uma prece, uma reza simples, mas com o coração. Então eu vou pedir licença para vocês, para a gente começar as nossas atividades, onde o Chico Xavier, em 1955, recebeu o seu guia espiritual através de uma psicofonia. As palavras são sublimes. Eu pediria, por gentileza, para não esquecer de desligar os telefones celulares. Atrapalha. Depois nós vamos pedir muito silêncio. Coloca no vibracall, por favor. Não pode. A partir de agora é silêncio e prece, por favor. Para poder a vibração do local facilitar o médium receber mensagens. Vamos entrar numa atmosfera de paz, de amor, de tolerância também, claro. Mas é muito importante não ter conversa nem barulho.
nós preparamos as músicas adequadas. Depois eu vou explicar para vocês por que nós preparamos esse tipo de música, para poder a gente ficar numa vibração. Pensamento é uma energia sublime. Então, Chico recebendo seu guia espiritual. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admita que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira, e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Então é isso. Esse é o Chico Xavier, com 45 anos de idade, recebendo seu benfeitor. Bom dia a todos.
Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Daqui a pouco nós vamos chamar as senhas de 1 a 10 para subir aqui no primeiro andar, onde vocês vão entregar aquela fichinha que vocês preencheram ontem, juntamente com a senha. Então vai ser chamado de 1 a 10, alguém vai chamar vocês e vocês sobem. Após passarem com o Orlando, vocês podem descer, tem cafezinho aqui ao lado, para vocês comerem alguma coisa, ou se quiserem sair, tem padarias próximas, caso queiram fazer um lanchinho, tá bom? Bom dia a todos, que Deus proteja-nos a todos também. Durante esse atendimento, esse acolhimento fraterno, que todo médium deve fazer, porque é o primeiro contato, nós preparamos vídeos espíritas, sim, mas o objetivo não é converter ninguém. Se você se sente bem na sua religião, continue na sua religião. O Espiritismo, você é que toma a decisão do que você vai ser. A responsabilidade sobre você é sua, não é de homem nenhum. Então, você pode muito bem receber uma carta ou não, mas o que vocês verão aqui, publicamente, o Orlando, ele psicografa na frente das pessoas. Não tem nada escondido. Como ele adiantou, é um dia diferente hoje. Milhares de pessoas iam para Uberaba para ver Chico, e é o mesmo trabalho que o Chico fazia lá, logicamente, como ele brinca, né? O Chico era um 5G, ele é um orelhão, mas o que se aprende é maravilhoso. De 1 a 10? Na ordem de 1 a 10. Casa Chico Xavier, nosso homenageado. Nós vamos começar com alguma coisa dele. Uma pauta mexeu com a redação do Globo em 1935. Era a história de um jovem humilde, sem estudo, que dizia falar com os mortos na pequena Pedro Leopoldo, a 40 quilômetros de Belo Horizonte. O rapaz, veja só, dizia que psicografava textos do renomado jornalista e escritor Humberto de Campos, que morrera 1 ano antes. Foi um repórter de O Globo, aliás, Clementino de Alencar, que foi até Pedro Leopoldo para investigar aquele matuto. Ele chamava, no início da reportagem, é uma série, ele chamava de o matuto bisonho. Esta série de Clementino de Alencar foi a primeira grande reportagem sobre o médium Chico Xavier, feita apenas 3 anos após o mineiro publicar o seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além Túmulo. É justamente esta série publicada pelo Globo que integra a versão atualizada e ampliada do best-seller As Vidas de Chico Xavier, obra que já vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares e serviu de base para o longa Chico Xavier, de 2010, com direção de Daniel Filho e grande elenco. Então isso que eu sempre sofria por não estar na biografia, isso que eu descobri depois, isso eu consegui colocar. Esse é um dos elementos novos. Clementino tem um texto muito bom, excelente texto.
toda a série de reportagens do Globo, que bateu recordes, assim, foi um sucesso, vivia na capa do jornal, ela se estendeu até porque o público queria mais, tinha um clima de diário, testemunhal, e é muito viva a reportagem, ela é muito moderna, até hoje. Muito interessante. A primeira reportagem do enviado do Globo foi publicada em 30 de abril. Nos dias seguintes, descreve a simplicidade, que se tornaria uma marca do médium. Não traz chapéu nem gravata, e todo o seu traje é um atestado de pobreza. Com um sorriso leve que mostra agora, seu rosto tem até um ar de ingenuidade. Lá longe, na cidade grande, diriam dele, um bobo. Seu embaraço se acentua quando lhe pomos o olhar no casaco surrado, na camisa aberta, nas calças de brim remendadas, nos sapatos cambalhos. Então ele queria entender o que aquele menino, filho de pais analfabetos, por que ele estava escrevendo textos assinados por Humberto de Campos, outro jornalista muito consagrado na época e que tinha morrido. Então era quase assim, vem cá, quem é você para estar escrevendo textos atribuídos a Humberto de Campos? O biógrafo acredita que Clementino deixou o Rio de Janeiro, então capital federal, convicto sobre as possibilidades de fraudes. Então ele chega em Pedro Leopoldo absolutamente descrente, desconfiado, vai para passar alguns dias, fica um mês submetendo o Chico a todo tipo de prova que você possa imaginar. Perguntas absolutamente elaboradas, feitas de surpresa, perguntas feitas por médicos, por juristas. E lá ia um menino de 20 e poucos anos, matuto, bisonho, escrevendo as respostas em velocidade, atribuindo a vários espíritos. Os testes incluíam perguntas para derrubar o jovem sem estudo. Clementino elaborou até perguntas em inglês e abordou temas jurídicos delicados. Na edição de 17 de maio, Clementino relata ter pedido a um médico uma pergunta para testar o mineiro. O diabetes é moléstia microbiana? Em caso contrário, esclarecer as causas possíveis da moléstia, questionou. A longa resposta de Chico surpreendeu. O diabetes ainda não se encontra bem definido pela ciência, que o tem considerado como derivação do enfraquecimento orgânico. Em seguida, o médium apresentou alguns argumentos complexos sobre a doença e sua cura. Ao longo de um mês, Clementino de Alencar passou a retratar Chico de forma mais positiva. Então ele chega, ele se referia ao Emmanuel, o guia espiritual, sempre com ironia e entre aspas, o guia espiritual. Aí ele sai de lá falando assim, nosso amigo espiritual Emmanuel, sem aspas nem nada e com maiúsculas. Então, na verdade, é muito bacana essa reportagem, porque ela mostra um Chico jovem sendo posto à prova e mostra um processo de transformação grande desse repórter.
auxiliemos. Compadeça dos corações envolvidos em quadros de intensas lutas. Não condenes, não critiques. Somos filhos de Deus em processo inexorável de evolução. Estejamos sempre na posição do bom samaritano, atento ao caminho que perfilamos os passos e que nossas mãos sejam de apoio, nossos pés sejam de colaboração aos sem rumos, lhes devolvendo a bênção da esperança. Se não tens alguma palavra de cooperação que possas emitir, silencie e não ouvides o poder do pensamento, porque se nada podes efetuar em ações concretas, ainda detens o remédio da oração, acolhendo em teu pensamento quem esteja momentaneamente caído na senda. Lembra-te de que outrora, quando vivenciavas momentos delicados, muitos te cercaram de benevolência e indulgência, ajudando-te a reerguer nos lances do caminho, sem qualquer anotação de crítica e julgamento. Pensa nisso e antes de crucificar alguém, seja a mão salvadora em nome de Deus. Natanael. Eu vou chamar pelo familiar ou amigo que assina a carta e convido ao familiar presente, ou familiares presentes a vir até a frente para a leitura e nós outros estaremos ouvindo em prece, em vibrações, porque o familiar continua aqui acompanhando a leitura. Ele está aqui atento à leitura. E vocês irão cooperar por esse momento, porque também seus familiares que não puderam transmitir a mensagem estão acompanhando a leitura. Cada carta, por mais tenha o endereço certo, ela no seu conteúdo traz alguma reflexão para todos nós. Por isso vamos ficar atentos e felizes por aquele que está aqui, porque a dor que está aqui é sua também. E vocês conhecem essa dor, não é? Nós conhecemos, porque também já passei por isso. Todos nós aqui já passamos por isso, não é? Maria Teresa Alfredo Mariana. Minha filha Mariana, amor de vida de mamãe, esperar e saber esperar é uma bênção em nossa vida e só nos pode trazer o bem. Eu também esperei por este momento em que nossos corações se reencontram, dando-nos paz no coração. Agora estamos como se estivéssemos como antes, reunidas para um diálogo que sempre representou a espontaneidade de nosso amor. Não estou aqui para falar em qualquer aspecto da doença, de que passamos, porque tenho aprendido por aqui de que devo olhar para frente. E é o que eu peço aos nossos corações. Estou aqui lembrando de nossos encontros e me vejo com emoção pedindo que você, filha, leve a sua irmã Gi, nossa Gisele, o meu afetuoso abraço de carinho da mãe que não a esquece.
E claro, desejo aqui, nas notícias que trago, amenizar a saudade do Papai José, nosso Zão, que como eu, ressente a presença de nosso sincero amor. Espero que as folhas que lhe entrego neste dia de bênçãos em nossa vida sejam um estímulo a seguirem firmes e fortes. Estou aqui com a vovó Irma, que nos entrega o próprio coração, e ela tem sido para mim a paz e o apoio que eu preciso para seguir com força e fé também. Vocês sabem que a saudade também mora em meu coração, mas saudade não pode ser qualquer pedra de tropeço em nossos caminhos. A vovó tem me auxiliado muito, mas é tudo surpresa por aqui, quando nossos olhos presenciam outros cenários que nos convidam a viver com alegria e otimismo. Deus deve ser nossa maior e o nosso maior a nos sustentar pelos caminhos que devemos percorrer. Quero sempre lembrar nossos corações unidos e me vejo na sala de casa. Sim, você há de lembrar aquele cantinho do sofá que guardava ao meu lado o vaso delicadamente colocado por minhas mãos. Parece algo místico, mas era o local em que me via em paz comigo mesma. E do outro lado do sofá, lá estava o seu pai me acompanhando naquela troca de companheirismo. Como sinto falta deste enlevo e desta paz em que vivia pensando em vocês. Mas a vida segue como deve seguir, nas lições que precisamos para o aprendizado necessário. Vovó Irma, mamãe, a vejo mais linda e bela e remoçada, e assim fico na admiração de sempre. É assim, filha, que os tranquilizo o coração com o melhor de mim nas notícias que lhes trago. Que a tristeza seja substituída pela esperança em nossos corações. Que aproveitemos cada momento de nossos dias, porque o amanhã é de Deus, não é mesmo? Como desejaria, de verdade, fazer aquelas gelatinas, aqueles sagus para vocês. A gente sabe que aqui necessitamos focar nas novas realidades, mas penso que Deus nos deixou a memória como uma verdadeira bênção de nossa individualidade, e nela busco os mimos de coração que buscava agradecer o papai e também vocês todos em família. Vejo-me renovada, com boas energias para prosseguir, e assim não se preocupem com a saúde de mamãe. Estaremos sempre unidos e cuidem de papai, como sendo eu mesma, procurando lhe deixar bem, com as palavras simples de mãe e esposa e avó, que deixo algumas palavras do íntimo do meu coração. Agradeço os cuidados com as flores e deixo o cantinho de meu coração nestas linhas simples. Maria Teresa Alfredo Mariana. Olímpio Duarte. Filha, minha filha Alessandra,
Que Deus nos abençoe. Filha, sempre e sempre. Não sei se conseguirei escrever como devia, mas estou aqui atendendo suas preces. Mamãe Marinalva está comigo, mas hoje ela insistiu e me pediu que eu tomasse a frente na notícia. Mas mamãe está aqui com o coração unidos com a gente. Quero não só lhe dizer e afirmar que não contraí a Covid por você. Você não me transmitiu a Covid. E sei o que você passou com as acusações não corretas e apressadas. Você me fez muito bem em me visitar, mas eu contraí por meios que não sei de onde e quem, mas com certeza foi na saída que efetuei anteriormente à sua visita em casa. Espero que, acima de tudo, principalmente a você, esta questão seja encerrada. Se é o que seu pai lhe fala, limpe sua mente de culpa. É o que me interessa em primeira ordem. O que pensarão é de liberdade de cada um, para que você também não duvide da minha presença. Estou aqui me apresentando com a camisa social branca, a calça social do cinza para o azul marinho e aquele chinelinho havaiana que confortava os meus pés, os pés de papai. E que não digam que um morto saiu da tumba para fazer publicidade a uma marca de chinelo. Mamãe Marinalva nos abraça com emoção e estamos aqui enviando nosso forte abraço à Adriana, ao Márcio, ao Marcelo, com os votos de saúde e sucesso em suas vidas. Você fique bem, filha, na paz de Deus, com a saudade do papai, com saudações de mamãe, o pai presente, Olímpio Duarte. Olímpio Duarte, neto, ele me soprou aí que faltou o neto. Foi erro do foi equívoco do Wi-Fi. Mas ele está corrigindo. Olímpio Duarte Neto, correto? Correto. Você confirma? Sim. Então tá certo. Igor Dermach Coutinho. Mamãe Sirlene, titia da alma e do coração Sueli, as alegrias desta hora nos conforta e nos permite dar tréguas aos nossos conflitos e dores interiores. Mamãe, abrace e deixe por mim o papai Davi, mesmo compreendendo as negações de papai, até por questões da religião que ele vivenciou desde criança e jovem. Não vamos atormentar o papai com ideias de vida que segue, mas não ficaria parado em conceitos, porque eu vivo, eu penso, eu sinto a saudade que vocês sentem. Não estou de forma alguma em sono de juízo final.
Estou de pé e é por isso que estou aqui para tirar o quanto posso, mamãe, esta dor que parece um relógio vivo em seu peito, a lhe tirar o sono e o ânimo. Precisamos aceitar as ocorrências, como aconteceu na surpresa de todos nós. Quem pode imaginar que buscando o sono despertaria em uma nova realidade e que é tão real a ponto de pensar que de alguma forma o seu filho sonhava? Não demorou e toda a verdade me veio a todo vapor à minha frente quando recebi o olhar e o calor de um abraço de vovó Acleide, que se apresentou a mim. Ela acalmou o meu choro e as minhas lágrimas cederam à preocupação com você e papai Davi. Vovó me acalmou e assim fui procurando aceitar que o coração desligou de suas funções e me despejou para um outro mundo real em que hoje sei que Deus é um engenheiro perfeito. E é em Deus que tenho me apegado para vencer qualquer nota de angústia que me queira anunciar presença em meus sentimentos. Não vamos lamentar o tão jovem com saúde forte, apresentando saúde e força física. Os implementos do coração, ao mesmo tempo, é uma máquina milagrosa e poderosa, e é possível. Aqui me ajudam a compreender que, acima de tudo, cada batida do coração está sob o controle de Deus. E por isso temos que aceitar os desígnios superiores que comandam nossa vida, com toda a fé de Deus, e saber que um dia estaremos pisando o mesmo ambiente espiritual no dia de nosso reencontro, que será no seu tempo justo e certo. Eu continuarei nos meus projetos, pois aqui prosseguimos com fé em nossos ideais. Seu filho não irá parar no tempo, não. Você e papai Davi me ensinaram a ser ativo e responsável. Mamãe, abrace papai por mim. Quero enviar a Caroline, tia Sueli, meus votos de sucesso em sua vida, onde lembro com saudade nossa turminha. Com certeza, Deus irá abençoar Carol e os nossos primos. Maravilha! Com muita saudade, é eu, mamãe, que acordei sem qualquer dor, apenas dormi e despertei em outro ambiente em que vivo, em plenitude. Com saudade, Igor. Igor Demarche Coutinho. Felipão, Felipe, Hipólito, Valentim. Querida mãezinha Ivani, querida irmã, minha irmã Regina, na presença do papai Armando e do vovô também Armando, saudamos seus corações com o clima perfeito de paz que o ambiente nos acolhe nos dois lados da vida. São notícias rápidas, mas pinceladas de amor e saudade. São 24 anos aqui na vida espiritual e com a certeza de que tenho amadurecido pensamentos e ideais.
a rotina é de muito trabalho e acalmo o coração de mamãe e de minha irmã, que hoje me vejo em disciplina de estudos ao qual me ajustei, saindo daquela preguiça natural do Felipão, que recebia os puxões de orelhas de papai Armando e mamãe Ivani. Novas motivações me fizeram mudar o ponto de vista, porque a morte, que não existe, é portadora de intensas lições a todos nós. Na vida espiritual, não podemos perder tempo algum e sair para a busca de crescer. Igualmente, papai é dedicado no trabalho e no estudo, e estamos morando juntos, esperando vocês, que um dia chegarão também de malas. Mãe, você não virá agora, fique tranquila. Cuide sim da saúde, e minha irmã Regina, com meu irmão Rafael, irão aos poucos conquistar os seus sonhos realizados. O que não vem às nossas mãos, Regina, como desejaríamos, na carência do coração, é prova que nos ensina e nos aprimora. Cuide, mãe, de sua saúde. Seja disciplinada com as orientações médicas. Agora, que negócio é esse, dona Ivani, de mudar a sala de casa e mudar tudo como o seu Felipão ajudou no passado? Pensa que não sei, mãe? Não da mudança? Poxa, só está faltando colocar um aquário com peixe de várias espécies. É brincadeira, dona Ivani. Mãe, é brincadeira. É só o filho aqui registrando que estou perto, junto com o papai Armando. Com todo o meu abraço de papai, sempre unidos em família, sou eu, o Felipão, Felipe Valentim. Sei qual Álvares. Só tá tomando o remédio direitinho ou tá? Tá fazendo tudo com o contrário, fazendo tudo errado. Tudo errado, né? Mas tô brincando, fazendo tudo certo, tá? Tá nada. Fica de olho no horário lá, viu? Deus te abençoe. Cidinha Maria Aparecida Ribeiro Monteiro. Meu querido esposo Orlando Xará. A emoção me toma conta, mas busco lhe deixar o recado que nós precisamos. Sim, eu também anseio vir e trazer notícias. Sim, pois sou, acima de tudo, a mãe que se preocupa com o nosso William e o Wellington, as duas estrelas que Jesus nos deu, presentes que não têm definição. Deus não erra em nossos caminhos, e o que nos parece erro são circunstâncias que desdobram o encontro com as determinações maiores, sem que consigamos tudo compreender. A técnica de enfermagem em absoluta, teve a intenção de criar prejuízo a mim. Ela, no quarto em que eu estava, confundiu a aplicação das medicações pelos nomes parecidos, meu e da paciente, que me acompanhava no quarto. Imagina, Orlando, a dor desta técnica, que carregará para o resto de sua vida. Que Deus compadeça de nós e dela. Muitas vezes, o que chamamos corretamente de erro do outro, pode ser, em alguns casos, não é apenas um meio
um meio de Deus que nos chama a outras paragens e experiências. Sua mãe Aparecida está aqui do meu lado, me apoiando à escrita. Obrigado, maridão, por não colocar ninguém em processo judicial. Desejo enviar pela nossa neta Mariane todo o abraço aos netos e netas de nossa vida. A saudade também me aperta, mas temos que sermos fortes no coração. Com todo o meu carinho e saudade, esperança, sou a sua sempre esposa, deixando todo o meu amor, Cidinha, Maria Aparecida Ribeiro Monteiro. É uma característica dos espíritos quando existe algum processo judicial sendo praticado por alguma dos familiares, Só um minuto. o espírito pede que encerre, porque o que aconteceu tinha que acontecer, não é um processo que vai amenizar a situação daquele espírito. O senhor desculpe eu explicar para as pessoas, não sei o que aconteceu com o senhor, mas isso era normal com Chico Xavier, inclusive com Orlando. Muitos espíritos pedem. Eu sabia disso e estava presente no erro. Eu descobri o erro, que trocaram de Maria Aparecida Monteiro, que é minha esposa, e a Maria Aparecida Montinho. Cama do lado, colar. Aí a hora que eu fui descobrir já era tarde. Tarde, mas tinha tarde, porque não quis ser. Era para ser. Era para ser. Luciane Gonçalves de Paula Fernandes. Papai José Donizete, mamãe Denise, procura encontrar palavras para o ditado desta carta, porque é uma luta entre a minha razão e o meu coração. Mas hoje vou ouvir o meu coração, pois desejo acalmar meus pais, e que o retorno a Campinas seja como uma injeção de ânimo, possibilitando meus pais seguirem juntos, um fortalecendo o outro. Eu me encontro na condição aqui de uma criança que está buscando entender tudo o que nos ocorreu. Com a evolução da doença, desde a convulsão que me destacou, imóvel, em pleno trabalho, e no hospital que depois me veio socorrer. Quando tudo parecia superado, após a intervenção na área encefálica e nossos corações acerenavam, a vida, como caixa de surpresa, me fez cair no declínio até a exaustão do corpo e a viagem que veio assim repentinamente. Papai, o vovô Djalma, me acompanha. E é forte alma a me incentivar a escrita pela preocupação natural com o Anderson, que deve estar ciente de que acima da esposa sou a amiga que lhe entende anseios e perspectivas futuras e não serei de forma alguma obstáculo à sua felicidade junto a Amanda e o Henrique. O Anderson, sempre cuidadoso, não é? E fico ainda mais grato ao seu coração. Mamãe, retribuo os seus beijos em minhas lembranças. Espero, se for possível, em outras notícias lhe entregar mais notícias da filha, que só estará completamente bem
se encontrar a fortaleza em meus pais. Papai, mamãe, sejam o meu abraço aos meus filhos, Henrique e Amanda. Tranquilize-se, estou indo bem e evoluindo bem em minha total recuperação. Que mamãe durma melhor e papai fique menos preocupado. É o que consigo lhes dizer, com o coração sempre grato. Até breve, Luciane Gonçalves, de Paula Fernandes. Roberto Muscati. Querida mãezinha Sônia, meu querido irmão Ricardo, Shalom, Shalom. Estamos em família. Hoje comigo a presença dedicada de vovó Raquel. Papai Davi nos acolhe sob o amparo e proteção do arquiteto do universo. Seu coração, mamãe Sônia, é o grande esteio de nossa família, e o papai Davi que o diga. Não pense em pulmão debilitado, a ponto de entrega definitiva. Estamos cuidando de você. Confesso que são 4 décadas de aprendizados e o tempo corre célere, e mesmo assim vejo com o respeito devido, mamãe, lembrando como se o tempo não passasse, a tempestade que rugiu em casa com a chamada do mais alto ao seu filho para a grande viagem, que de certo quem de nós levantará os braços para dizer que está preparado. E seu filho não está aqui a efetuar qualquer julgamento, apenas para ainda, depois de 4 décadas, dimensionar o amor que pulsa em você, mamãe, ao meu coração, mas que se estende aos meus irmãos. Desejo-lhe tranquilizar, Ricardo, quanto à sua cirurgia necessária, eliminando os desconfortos que lhe tem trazido. O coração está arrumado e forte aí no seu peito. Coração de mãe é assim mesmo, e mamãe naturalmente se preocupa. Desejo vê-los unidos na tribuna de nossa fé, que nos une como a estrela viva de Davi a pulsar em cada célula de nosso organismo. Quero dizer que se papai consagrou no livro Quando se pretende falar da vida, hoje daqui diríamos, quando a vida pretende falar da eternidade. O coração de papai é bem aquele livro sagrado que nos guarda como pérolas sublimes na condição do nosso poderoso maná que alimentou os nossos. Somos manás nos alimentando. Com toda a minha admiração, sou o filho sempre reconhecido e grato, abraçando todos os meus irmãos, em família constituída, nossa Rosana, nosso Moisés, a Raquel e nosso Ricardo, nosso Renato e aqui nosso Ricardo. Aproveito na condição de correio destilado para deixar registrado que o Dr. Paulo Toledo Machado, com sua esposa Elza, abraça o oceano, e sua esposa Sônia, gratos pelo idealismo e fidelidade nos propósitos desta sede. Mãezinha,
meu irmão, continuemos distribuindo o bem onde estiver ao nosso alcance. Roberto Muscati. Tem palavras com você aqui. Não tenho palavras. Só orar por mim. Vai com fé. Já me entrega. Marciano, obrigado. Só um minutinho, pessoal. Queremos agradecer a todos pela presença, pelo carinho, pelo afeto. Espero que todos possam sair daqui fortalecidos e com esperança, principalmente os que ainda, por enquanto, não receberam efetivamente sua notícia. Não desistam, não desistam, ok? Temos aí perto de vocês Osasco. Estou todo mês em Osasco e estamos de coração aberto para receber cada um de vocês. E como falamos no início, o que estava programado para hoje são essas cartas que estão dentro do projeto do plano espiritual. Que cada um faça sua avaliação, sua análise, ressignificando seus caminhos e a sua vida. Quero agradecer ao Chico Xavier, ao nosso querido Oceano, Sônia, toda a equipe de voluntários que estiveram conosco aqui na tarefa desta noite. Sigam em paz, vão com Deus, e eu só peço uma coisa: orem por mim e pela minha Xuxa. Beijo no coração.